Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar geradores elétricos, suas aplicações e a sua associação. Este conteúdo faz parte do terceiro bimestre de 2020. Vamos lá! Vamos começar o nosso estudo definindo o que é força eletromotriz. Considere o circuito mostrado na figura, em que a fonte de fé, uma bateria química, sustenta a corrente elétrica que mantém a lâmpada acesa. Observe que a corrente convencional apresenta sentido anti-horário. Nós sabemos que a corrente sai do polo positivo e vai para o polo negativo, no seu sentido convencional. Para que isso ocorra, a fonte deve realizar um trabalho sobre as cargas, forçando-a a se moverem em direção ao terminal positivo, em que o potencial é mais elevado. Esse trabalho provém da energia química armazenada na bateria, parte da qual é transferida às cargas na forma de energia potencial elétrica. Na lâmpada, essa energia se transforma em calor e em luz. Muito bem. Só há movimento das cargas elétricas porque a bateria fornece energia aos portadores de carga, fazendo com que eles se movam ao longo do meu circuito. Entretanto, parte dessa energia se converte em calor e em luz devido ao efeito Joule e da resistência elétrica desta lâmpada. Resistência interna. Qualquer fonte de força eletromotriz, seja uma pilha alcalina, uma bateria automotiva ou um gerador de corrente alternada, apresenta uma resistência elétrica. Uma fonte de fé sem resistência interna, dispositivo que na prática não existe, é chamada de fonte ideal. Nas baterias químicas, a resistência interna é causada pela colisão dos íons contra as moléculas da solução presente no interior do dispositivo. A resistência interna de uma bateria aumenta ao longo da vida útil desta porque os resíduos das reações químicas geram incrustações internas. Depois de algum tempo, a resistência interna atinge valores tão altos que comprometem o funcionamento da bateria. A figura mostra o esquema de um circuito simples, constituído de uma fonte de força eletromotriz, uma fonte elétrica, força eletromotriz E, resistência interna R, e por um resistor R. Observe que a resistência interna e a fonte de força eletromotriz estão representadas separadamente, ou seja, esta região aqui nada mais é do que a parte interna da minha bateria. Quero deixar claro que não é que dentro da minha bateria, dentro do meu gerador, tem uma resistência elétrica. Isso não há. Essa resistência é uma propriedade do material no qual é feito o meu gerador, em que causa uma dificuldade na passagem dos portadores de carga. Ok? Essa resistência interna é só uma forma de eu representar, né? Eu represento através de um resistor, mas essa resistência interna, de fato, não é um resistor. É uma dificuldade na passagem dos portadores de carga. Na figura, a força eletromotriz é representada por uma seta e com um pequeno círculo na extremidade. Está aqui ela. O sentido da fé indica o sentido do movimento das cargas positivas sob a ação dessa fonte. Equação do gerador. Bom, a corrente I, que atravessa a resistência R, é a mesma que atravessa a fonte e a resistência R. Então, é uma única corrente que vai circular por todo o meu circuito. Por isso, esse circuito pode ser interpretado como se uma tensão igual à força eletromotriz fosse dividida entre as resistências R e R, de acordo com as expressões mostradas a seguir. Quero deixar claro que esta resistência R ela está associada em série com essa resistência R. Portanto, R e R encontram-se associados em série. Bom, nessas equações, V é a queda de tensão na resistência interna e VR é a queda de tensão no resistor externo. Ou seja, a força eletromotriz vai ser igual à queda de tensão provocada pela resistência interna e a queda de tensão provocada pela minha resistência R. Bom, resumindo, eu vou ter que a DDP nos terminais da bateria, ou seja, nos terminais AB, vai ser igual a força eletromotriz menos R vezes a corrente I. Lembrando que eu também posso representar da seguinte forma. UAB vai ser igual a E menos R vezes I. Eu também posso usar esta representação. Gerador em curto-circuito.
O gerador em curto-circuito é quando eu ligo diretamente, sem nenhuma resistência externa, os terminais A e B. Observe os terminais A e B aqui. Eles estão ligados diretamente, tá, através de um condutor qualquer, sem nenhuma resistência. Resistência externa, zero. Ora, quando isso acontece, eu tenho que a DDP, a diferença de potencial entre os terminais A e B, vai ser zero, nulo. Ora, U igual a E menos RI. Como este U é zero, eu vou ter a expressão desta forma, onde eu vou descobrir a corrente de curto-circuito, que é a máxima corrente possível eu obter neste meu circuito com este gerador. Basta dividir a força eletromotriz pela resistência interna. Curva característica do gerador. A curva característica do gerador mostra o comportamento da DDP entre os terminais do gerador em função da corrente elétrica que passa por ele. Vamos evidenciar este ponto bem aqui, olha só. Este pontinho nada mais é do que a força eletromotriz do meu gerador. E ela ocorre justamente quando a corrente é zero, ou seja, eu tenho uma situação que nós chamamos de gerador em aberto. O que é um gerador em aberto? É você pegar aquela pilha, aquela bateria, não ligar a nada e medir a tensão entre os seus terminais. Ali você vai ter a máxima tensão possível, que é quando o gerador está em aberto. Entretanto, este ponto aqui final é a corrente de curto-circuito, que ela é obtida quando eu tenho meu gerador em curto, ou seja, quando U é igual a zero. Este ponto aqui, onde eu tenho a força eletromotriz, eu obtenho quando a corrente é igual a zero. Geradores associados em série. Ora, associar um gerador em série é uma forma interessante de eu aumentar a força eletromotriz do meu sistema. Veja, todo gerador associado em série, ela ocorre da seguinte maneira. É necessário que eu ligue um polo positivo com um polo de sinal contrário, polo positivo com polo negativo. Desta forma, eu vou somar, pessoal, as DDPs e eu vou ter uma força eletromotriz equivalente que vai ser o resultado da soma das forças eletromotriz dos meus vários geradores que eu posso associar em série. Ok, então se eu associo 4 pilhas, neste meu exemplo, de 1,5 volts, eu vou ter que a força eletromotriz equivalente vai ser igual a 4 vezes 1,5, 6 volts. Porém, há um detalhe importante. Da mesma forma que eu associo os geradores em série, eu também associo as resistências internas, o que vai provocar um aumento total na resistência interna, já que eu estou associando resistores em série. Nessa situação, a resistência equivalente será igual à soma dos vários Rzinhos, o que vai provocar um aumento na resistência interna total do meu circuito. Geradores associados em paralelo. Na associação em paralelo, não apresenta vantagem no que diz respeito à força eletromotriz, ou seja, a força eletromotriz é equivalente, continua sendo a força eletromotriz E. Note que eu estou associando somente pilhas idênticas, tá? Muito bem. Porém, uma pequena vantagem ao você associar vários geradores em paralelo. Uma das vantagens é que a pilha vai demorar mais tempo a descarregar, já que a carga que cada pilha vai fornecer será uma fração da carga total necessária para o meu sistema. A carga, entenda a corrente elétrica, vamos dizer assim, já que ela está se dividindo entre as várias pilhas. Consequentemente, o seu consumo de energia que está armazenada nela vai ser menor em cada pilha. Mas em termos de força eletromotriz, eu não tenho nenhuma vantagem. Há uma pequena vantagem que quando eu tenho geradores iguais associados em paralelo, a resistência equivalente vai ser menor, uma vez que eu vou pegar R, que é a resistência interna, e dividir por N, onde N é o número de resistores associados em paralelo. A teoria finaliza aqui. Agora vamos começar a nossa série de exercícios. Vamos resolver a nossa primeira questão. 3 geradores idênticos de 15 volts cada e 0,5 ohms de resistência interna são ligados em série a um conjunto de 3 resistores de 30 ohms cada, conectados em paralelo entre si. Determine a intensidade da corrente elétrica formada no circuito. Ok, vou representar aqui os meus 3 resistores idênticos. Veja,
Eu vou ter um resistor, uma resistênciazinha R. Um resistor, uma resistênciazinha R. Um resistor, melhor, um gerador, uma resistênciazinha R. Ok. Aqui embaixo eu vou ter os meus 3 resistores associados em paralelo, pessoal. Ou seja, eu vou ter este esquema aqui, ó. Vamos colocar só os valores. Isso aqui vai ser Rzinho, Rzinho, Rzinho. E aqui cada um desses resistores tem resistência R. Bom, então, primeira coisa, a DDP-U do meu circuito vai ser 3 vezes a força eletromotriz. Isso quer dizer que eu vou ter 3 vezes 15, que vai me dar 45 volts. Segundo, o Rzinho equivalente vai ser 3 vezes o Rzinho, já que eu estou associando 3 resistores em série. Portanto, eu vou ter 3 vezes 0,5, o que vai me dar 1,5 ohms. Seguinte, preciso determinar quanto vale a resistência equivalente dessa associação de 3 resistores. Então, a resistência equivalente vai ser igual a R sobre 3, que neste caso vai ser 30 dividido por 3, que vai me dar 10 ohms. Ora, para determinar a corrente do meu circuito, eu preciso calcular a resistência equivalente total. A corrente equivalente, a resistência equivalente total, vai ser a resistência Rzinho equivalente, que ela está em série, com a minha resistência Rzão equivalente. Ou seja, é 1,5 mais 10, o que vai me dar 11,5 ohms, pessoal. Pronto. Para terminarmos e finalmente calcular a corrente elétrica que vai passar por esse circuito, desta forma, entenda que a corrente elétrica ela vai girar neste sentido, tá? Uma vez que a corrente sai do polo positivo e vai para o polo negativo do meu gerador. Aplicando a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, eu vou obter que o I vai ser igual a U sobre R. Ora, quem é o U? 45 volts, pessoal. Muito bem. Não vou nem colocar a unidade, tá? Ela é desnecessária. Bom, e quanto vale a minha resistência equivalente? 11,5. É uma questão agora de eu dividir 45 por 11,5. 45 dividido por 11,5 vai me dar aproximadamente que a corrente elétrica aqui me dá 3,9 amperes. Bom, aqui eu apresentei para vocês um gráfico da curva, né, de um gerador. Muito bem. Observe o gráfico característico de um gerador. Se uma lâmpada de resistência 3,5 ohms for ligada em série com esse gerador, qual a corrente elétrica na lâmpada em amperes? Olha só. Vamos analisar com calma o que está apresentado aqui. Aqui eu tenho a força eletromotriz, o E, 10 volts. E eu vou precisar de um segundo ponto. Eu vou pegar este pontinho bem aqui, onde eu tenho U igual a 8 volts e a corrente I, isso daqui é o U. Eu preciso determinar quanto vale a resistência interna desse meu gerador. Para isso, eu boto U igual a E menos Rzinho vezes I. Ora, U vai ser igual a 8 volts. O E, pessoal, vai ser igual a 10. Menos o Rzinho, que eu não sei, vezes a corrente I, que é 4. Trocando as coisas de lado, eu vou ter que 4 Rzinho vai ser igual a 10 menos 8. Ora, pessoal, isso daqui vai me dar 2 sobre 4. Eu descubro que o Rzinho vale 0,5 ohms. Pronto. E aí, como é que vai ficar o meu circuito? Bom, ele está dizendo que eu vou ter meu circuito com a resistênciazinha interna
uma força eletromotriz, né? E uma lâmpada de resistência R que ele deu aí na questão. Vou colocar os valores. Resistência interna, 0,5 ohms. Força eletromotriz, 10 volts. E 3,5 ohms como sendo a resistência interna da minha lâmpada. A resistência equivalente agora do circuito, como eu tenho dois resistores associados em série, vai ser 0,5 mais 3,5, eu vou obter 4 ohms. E aí a corrente I, que é igual a U sobre a resistência equivalente, será 10 sobre 4. Ora, pessoal, a corrente me dá 2,5 amperes. Uma bateria elétrica possui uma força eletromotriz de 15 volts e resistência interna 0,1 ohm. Qual a diferença de potencial V entre os polos desta bateria se ela estiver fornecendo 10 amperes a uma lâmpada? Muito fácil. Vamos direto para a equação do gerador. U é igual a E menos R vezes I. O U, pessoal, vai ser a DDP que eu estou buscando. A força eletromotriz, 15, menos a resistência interna, 0,1, vezes a corrente, que é 10. Se eu fizer as contas aqui, eu vou obter 15 menos 1, ou seja, 14 volts é a DDP desse circuito. O circuito apresentado na figura é utilizado para determinar a resistência interna R de uma bateria de força eletromotriz E igual a 1,5 volts. Quando a chave S é fechada, o voltímetro V mede 1,35 volts e o amperímetro A mede 1,5 amperes. O voltímetro tem uma resistência alta, de modo que podemos desprezar a corrente elétrica através dele, ou seja, é um voltímetro ideal. Já um amperímetro tem resistência desprezível, portanto, um amperímetro também ideal. E é conhecido o valor da resistência R. Qual o valor da resistência interna R? Pessoal, direto, sem pensar muito, a equação do gerador. U é igual a E menos R vezes I. Quanto vale a DDP quando você liga, baixa a chave? Está bem aqui, 1,35. A força eletromotriz, ele deu 1,5. Menos a resistência interna, é o que tu quer saber. E a corrente? Tá, ele deu também, olha aí, 1,5. Vamos trocar as coisas de lado? Eu vou ter 1,5 R, que vai ser igual a 1,5 menos 1,35. Ora, pessoal, 1,5 R vai ser igual a 1,5 menos 1,35 me dá 0,15. Ou seja, a minha resistência R vai ser 0,15 dividido por 1,5. Bora acabar com essas vírgulas, né? Eu vou movimentar a vírgula duas casas, eu vou transformar 15 e aqui também, ó. Ok, se eu dividir em cima e embaixo por 15, vai me dar 1 sobre 10, ou seja, 0,1 ohms é a resistência interna desta bateria. 4 pilhas elétricas de 1,5 volt cada são associadas em série. Assinale a alternativa que representa o valor da tensão elétrica produzida pela associação das pilhas. Ora, pessoal, o U aí vai ser 4 vezes 1,5, moleza, né? 6 volts, letra B de bola. Dois geradores elétricos de tensão 10 volts e de resistência interna igual a 2 ohms cada, são associados em série. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a tensão elétrica resultante desta associação, bem como a resistência equivalente do conjunto. Ora, o U, pessoal, nada mais é do que 2 vezes 10, o que me dá 20 volts. Já a resistência equivalente vai ser também 2 vezes a resistência interna de cada gerador, 4 ohms.
Portanto, 24, né? 20 volts e 4 ohms. Letra C. Dois geradores reais, como mostrado na figura, de forças eletromotrizes iguais a 10 e 6 volts, respectivamente, e resistências internas de 1 ohm cada, estão associados em séries a um resistor de 10 ohms. Calcule a corrente elétrica que atravessa esse resistor. Muito fácil. Veja, quanto é que vale o U do meu circuito? Basta que eu some as DDPs, as forças eletromotrizes dos dois resistores. Portanto, 10 mais 6, o que me dá 16 volts. Em seguida, eu vou precisar determinar a resistência equivalente desse meu circuito, que é obtido pela soma de todas as resistências. 1 mais 1 das resistências internas, mais os 10 ohms da resistência externa, o que me dá 12 ohms. Aplicando a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, nós vamos obter a seguinte relação. Corrente I vai ser igual a U sobre R. Ora, quanto vale o U, pessoal? 16. E a resistência? 12. Dividindo isso daí, ou seja, dividindo 16 por 12, eu vou obter aproximadamente 1,33 amperes como sendo a corrente que passa por esse circuito. O gráfico mostra como varia a corrente que passa por um gerador em função da diferença de potencial que existe entre seus terminais. Determine a força eletromotriz e a sua resistência interna. A força eletromotriz está aqui, meu amigo. É o E, 30. Porém, essa expressão aqui me dá a corrente de curto-circuito. Bora lembrar? Corrente de curto-circuito é igual à força eletromotriz dividido pela resistência R. Portanto, eu vou apagar bem aqui. Portanto, como eu quero saber quanto vale a resistência R, vai ser a força eletromotriz dividido pela corrente de curto-circuito. Então, 30 dividido por 6, 5 ohms. Chegamos ao fim a mais uma aula. Só você pode determinar suas limitações, por isso não desista, mesmo que tudo pareça perdido. Até a próxima, pessoal!